CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h04. Bom dia, está começando o CBN Esportes. Segunda-feira, 1º de julho de 2024, está oficialmente aberto o segundo semestre, hein? Olha só como o tempo passa, agora sim, segundo semestre. E uma segunda-feira com muita movimentação. Vamos repercutir o derby, entrevistas de Pintado, Nelsinho Batista, rodada de Campeonato Brasileiro. Hoje tem o derby da capital paulista, Palmeiras e Corinthians, tem Copa América, tem Euro, tem Copa Paulista e tem Série D. Sem contar o basquete, Campinas hoje enfrentando o Sampaio. Então vamos em frente e começar realmente pela LBF. Sampaio e Campinas fazem o jogo 2 da semifinal da Liga de Basquete Feminino. Hoje, hein, às 7h. A partida será realizada no ginásio Costa Rodrigues, lá no Maranhão. A Bolívia querida venceu a primeira partida e assim, se vencer o confronto de hoje, evita a necessidade do terceiro jogo. Parada complicada. Sampaio é o favorito. Agora, não é proibido vencer no Maranhão, não é proibido vencer a Bolívia querida, e a gente espera que Campinas surpreenda e force um terceiro jogo na semifinal da LBF. E o Guarani empatou com a rival Ponte Preta depois de um bom primeiro tempo. No segundo ficou sem o João Vitor e aí a coisa ficou complicada. Um pontinho para o Bugre, que não resolve muita coisa, pois a equipe permanece na lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Copa América! 2 jogos agitaram a terceira rodada da Copa América ontem à noite. Pelo grupo B, a Venezuela fez 3-0 na Jamaica e garantiu classificação na primeira colocação do grupo com 9 pontos. No outro jogo, México e Equador ficaram no empate em 0-0. Melhor para os equatorianos, que avançaram em segundo. Só que eles vão enfrentar a Argentina na próxima fase. Hoje à noite saem os classificados do grupo C. A Bolívia enfrenta o Panamá, enquanto o Uruguai, já classificado, já descansando e pensando na próxima fase, encara os Estados Unidos. Direto do Principado de Itu, Fábio Scheibe. Bom dia, uma boa semana, um bom semestre para você, Fábio Scheibe. O São Paulo fez bonito diante do Bahia. Hoje tem Santos e Chape pela Série B do Campeonato Brasileiro e, claro, a cereja do bolo, o derby paulistano, Palmeiras e Corinthians. Fabião, bom dia! Bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Palmeiras e Corinthians duelam às 8h no Allianz Parque, em clássico que fecha a 13ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras tenta se recuperar da derrota da semana passada contra o Fortaleza e reassumir a vice-liderança. Já o Timão, no penúltimo lugar, quer a vitória contra o rival para virar a chave. O Corinthians tem apenas uma vitória em 12 jogos no Brasileirão e não vence há 8 partidas. Ontem, no Morumbi, o São Paulo bateu o Bahia por 3-1 e o técnico Zubeldia viu seu ataque funcionar. Os gols do tricolor foram do trio ofensivo Caleri, Ferreirinha e Luciano. Já o Santos joga nesta noite, às 7h, para voltar ao G4 da competição, recebe a Chapecoense na Vila Belmiro. Certo, movimentada a Pauliceia hoje com o derby entre Palmeiras e Corinthians. E a CBN, claro, mostra tudo para você. E na Euro, final de semana de classificados para a fase quartas de final, né? No sábado, a Suíça fez 2-0 na Itália, enquanto a Alemanha passou sufoco. O VAR entrou em ação, mas venceu a Dinamarca por 2-0. E ontem, num jogo dramático e com um golaço de Bellingham, a Inglaterra bateu a Eslováquia por 2-1. Mais tarde, a Espanha goleou a Geórgia 4-1. Hoje, jogão, hein? França e Bélgica à 1h e Portugal e Eslovênia às 4h. Vamos para o estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta empatou com o Guarani em 1-1 depois de um primeiro tempo problemático para a Macaca. No segundo tempo, Jé foi à rede e empatou o jogo. E a Ponte, a partir dos 13 minutos, jogou com 1 a mais. Porém, parece que a Macaca não teve fome, né, Valmirzinho? Parece que não teve vontade de ganhar o derby, né?
teve todas as possibilidades de impor um ritmo, isso não aconteceu e ficou no 1-1. Pior para a Ponte, pior para o Guarani, a Macaca patina ali, ainda trocando mensagens com a zona de rebaixamento. Série D de Campeonato Brasileiro, São José venceu a Inter de Limeira por 2-1 no sábado no Major José Levi Sobrinho em Limeira, 11ª rodada do grupo A7 da competição. A partida ficou marcada por briga entre torcedores dentro do estádio, hein? Torcedores do São José e torcedores da Inter. O jogo ficou paralisado e com a derrota a Inter estacionou na vice-liderança com 20 pontos e perdeu a chance de garantir a vaga antecipada à próxima fase. 11h09, Copa Paulista. O 15 de Piracicaba perdeu para o Taquaritinga no sábado 1-0 fora de casa. Oi, Nhoquinho, é o lanterna do grupo 3 com apenas um pontinho. No sábado, o grupo 4, o Rio Branco fez bonito, venceu o Red Bull Bragantino por 2-1 e lidera o grupo, hein? 6 pontos, 100% de aproveitamento. E ontem o Primavera venceu o clássico contra o Capivariano, 2-1. E você, claro, participa do nosso programa, dê o seu palpite, fale sobre o derby paulistano e o Santos. O São Paulo venceu, encostou na liderança. Você participa através do telefone ou WhatsApp, 19 99186 9070. 99186 9070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, tá com uma cara assim, tá ali, não tá feliz com o que viu ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas dos males o menor. Como pensa a Ponte, como pensa o Guarani, pelo menos não perdeu, né? Parece que esse é o como é que fala? Até fugiu a palavra, mas é o mantra do derby. Pelo menos não perdeu. É o que pensa a entidade bugrina e a entidade pontepretana, e os torcedores ficam, claro, decepcionados. Então, Valmirzinho Bortoleto é o nosso treineiro aqui no CBN Esportes, e o homem dos streamings, efeitos especiais, o homem online, é ele, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h11, nós vamos para o primeiro intervalo do CBN Esportes, e na volta tudo sobre o derby. O Pintado vai explicar por que o Guarani caiu de rendimento. O Nelsinho vai explicar por que a Ponte começou tão mal e também não teve fome de ganhar o jogo. Tudo isso depois do intervalo, aqui nos 99.1, 11h11. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. 11h14, início de semana. Thaís Azevedo, bom dia, uma boa semana para você. Como é que está a segundona do Campineiro, ruas, avenidas, estradas da nossa região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão. Uma ótima semana, um ótimo mês que está começando hoje também. Olha, quem segue ali pela Avenida Prestes Maia tem boa movimentação, sentido centro e sentido rodovia Santos Dumont. Um alerta para o motorista: a rodovia Santos Dumont está bastante carregada, sentido Indaiatuba, aeroporto de Viracopos, desde o trevo Sérgio Mota até o Jardim São José, por conta de obras no local. Mas seguindo ali pela Avenida João Jorge, tem lentidão sentido centro, da Avenida General Carneiro até a Rua Doutor Salles de Oliveira. No sentido oposto, o ouvinte faz um bom caminho. Quem segue pela Avenida Prefeito Faria Lima, lentidão próximo ao Hospital Mário Gatti, sentido Vila Industrial. No sentido Bosque, são boas as condições. Via Expressa Valdemar Pascoal tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h15. Partiu férias na Cidade da Criança de São Bernardo do Campo. São 30 atrações para as férias serem inesquecíveis. Passaporte e venda somente na internet até meia-noite. Acesse cidadedacriança.com.br. CBN Esportes Campinas. Onze horas 15 minutos. Hoje no Arena, a partir das 4 da tarde, o sorteio, né? O palpite premiado. Você vai concorrer a um kit churrasco do supermercado Savenhago, um kit maravilhoso, picanha, linguiça, cervejinha, que coisa sensacional. Hoje no Arena, a partir das 4 da tarde. Quem palpitou 1-1 vai participar do sorteio a partir das 4 horas. Eliel Almeida, Carlão de Freitas, Rafael Pio, Fábio Chaib, William Cabelo. Nós vamos fazer aqui o sorteio. E quem palpitou 1-1, ou seja, quem muretou, vai participar do sorteio. Tá vendo como vale a pena, às vezes, dar aquela muretada? Ainda mais em derby, né? Em que o empate normalmente é o resultado que mais acontece. Então, a partir das 4 da tarde, o palpite premiado, o sorteio do kit churras do supermercado Savenhago, às 4 no Arena CBN. Vamos ler algumas mensagens aqui. Vamos lá, aqui o Misael de Campinas. A Ponte vacilou. Com um jogador a mais, poderia ter ganhado fácil. Faltou vontade, esforço, empenho dos jogadores. Esses 3 pontos perdidos podem sair caro lá na frente. Tá aí o Misael, não gostou da atuação da Ponte no segundo tempo, em virtude da superioridade numérica, a Ponte não conseguiu aí se impor diante do Guarani. O João Rubio de Campinas, ontem o derby foi complicado. O Guarani teve o melhor primeiro tempo desse ano e jogou com raça. O Guarani entrou realmente jogando um derby. A expulsão do João Vitor acabou derrubando o Bugre e jogou no lixo qualquer possibilidade de vitória. Boa análise, hein, João Rubio? Eu gostei também. O Douglas Wagner, resultado do derby 1-1, ele mandou na sexta-feira. Esse vai participar, sim, do nosso sorteio. Deixa eu mandar um abraço aqui pro João Lucas Dionísio, nosso parceiro. Ele fala: eu não sei se fico feliz por não ter perdido ou se fica pé da vida por não ter ganhado. Por vezes, acho que o medo de perder foi maior que a vontade de ganhar. Ou faltou qualidade para criar chances de gol. Vladimir pegou até sombra ontem. Foi o nome do jogo, segundo o nosso Joãozinho. Eu vi foto nas redes sociais, Joãozinho, você lá na frente do hotel, dando aquela força para Ponte Preta. Ontem, a delegação ponte-pretana, antes de seguir ao estádio Brinco de Ouro da Princesa. Aqui o Cristiano Salvione. Bom dia, Carlão. Ontem estava louco para dar um parabéns para o nosso amigo Júlio Nascimento. Hoje é início de julho, sem o Júlio Nascimento, mas tá bom. Minha cunhada e irmã foram as únicas da família a colocar
1-1 no palpite do derby no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ô Fábio Charles, vamos fazer o seguinte, vamos já começar a esmiuçar o derby, você que trabalhou ontem, vamos colocar aí as entrevistas dos treinadores, tem 4 entrevistas, 4 justificativas, 2 do Nelsinho, 2 do Pintado. Vamos começar o do Pintado. Ele falou, meu caro bolachinha Eduardo Rodrigues, que agora assumiu aqui a nossa nave do CBN Esportes, sobre a preparação do Guarani em Itu, o que surtiu efeito no derby, né, a postura do Guarani, que foi uma postura agressiva nos primeiros 45 minutos. Então vamos lá, Pintado, a preparação do Bugre para o duelo campineiro. Primeiro, é algo que ficou muito claro desde o primeiro dia que a gente foi agora para Itu, nós conversamos sobre isso. As dificuldades fazem a gente crescer, né? As dificuldades fazem a gente amadurecer. Em vez de jogar a gente para baixo, as dificuldades, as críticas, tem que jogar a gente para cima. A gente tem que responder a tudo isso. Isso faz parte dessa carreira. Não tem um jogador de futebol que não vai ser criticado, que não vai ter dificuldade. Agora, essa reação, ela é muito importante. Não dá para a gente ficar escondendo e a gente ficar deixando as coisas acontecerem e a gente não tocar no ponto. Então, se a falta de confiança, se existe, né, um pouco de falta de confiança ainda, nós temos que resolver isso ontem. Né? Nós não temos tempo para ficar contando história ou encontrando, porque confiança porque eu errei. Não, mas errou, tenta de novo. Você só vai ganhar confiança acertando, fazendo o que nós fizemos no primeiro tempo. Acho que essa recuperação da confiança passa muito pelo que nós trabalhamos, sabe? O que a gente fez lá em Itu, que os jogadores fizeram, que o grupo, a gente fala de comprar ideia, né? Eles acreditaram no que a gente está fazendo, deixa a gente mais esperançoso, mas hoje a gente não fez mais do que a nossa obrigação de lutar, de fazer um bom primeiro tempo intenso. Se a gente mostrou que a gente pode, nós não podemos voltar atrás mais. Realmente gostei do Guarani ontem no primeiro tempo, um Guarani agressivo, um Guarani entendendo o derby, entendendo o significado da partida, encarando a Ponte Preta da maneira como tinha que encarar, vários jogadores atuando muito bem, Matheus Bueno gostei, João Vitor principalmente, né? Estou falando do primeiro tempo em que o Guarani foi dominante e venceu a etapa por 1-0. Goleiro Vladimir muito atento, muito ligado, apesar da Ponte ter sido jogando um pouco atrás e acuada pela própria competência do Guarani. A Ponte criou chances claras de gol. O Vladimir muito atento no jogo, entendendo também o significado da partida, fez defesas importantes que seguraram o placar nos primeiros 45 minutos. Uma postura, Fábio Charles, que dá para acreditar que o Guarani tem forças para reagir dentro da Série B? Exatamente essa é a incógnita, né, Carlão? Se o Guarani vai conseguir fazer jogos como fez no derby. O campeonato não se resume apenas ao derby, mas essa vontade, essa postura do Guarani serve de alento para os torcedores. O Guarani, que agora pega o Sport em casa, tem que mostrar a mesma postura, tem que ir para cima, fazer um bom jogo também, para tentar sair lá debaixo da zona de rebaixamento, né? O Guarani, que tem mais 25 jogos até o final do campeonato, teria que fazer uma campanha superior a 50%, ou seja, ganhar metade das partidas, e a demonstração ontem ficou no primeiro tempo da equipe, né? Ficou um gostinho de quero mais. O Guarani poderia ter feito até um placar mais elástico no primeiro tempo, poderia ter feito até 2 gols, até saindo com vantagem grande para o intervalo, mas acabou não concretizando. Mas a esperança para a torcida bugrina é esse bom primeiro tempo que o Guarani fez, evidentemente ainda sem a expulsão do João Vitor, mas a esperança é grande sim para o torcedor bugrino, que pensa ver o time fora desse pesadelo da lanterna, né? Eu acho que o Pintado, ele falou sobre a confiança, ele vai ter que, além de ser um bombeiro, o próprio treinador, né, mas o trabalho psicológico do Guarani vai ter que ser intenso, porque a gente percebe que qualquer instabilidade dentro da partida, o Guarani descamba, né? Quando a Ponte começou a se impor no início do segundo tempo, aí o João Vitor deu uma paulada no Igor Inocêncio completamente desnecessária e dali mudou, né, o rumo da partida mudou, e se a Ponte tivesse mais fome, poderia ter vencido o derby. Mas realmente, estou com você, Fabião, foi um primeiro tempo que dá para o torcedor do Guarani ficar um pouco mais otimista para a reação do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Temos mais uma do Pintado, que ele faz uma análise realmente do que foi o jogo, do que foi o empate entre Guarani 1, Ponte Preta 1. É que quando a gente fala de oxigenar, são características, né?
quando a gente perde um homem, a gente precisava recompor defensivamente, a gente precisava ter muito cuidado, porque a Ponte tem qualidade ali, né, nessa parte da frente. Acho que a gente conseguiu equilibrar. Eu também fico com esse sabor, talvez, né, refrescar com um jogador de frente, se fosse uma ideia, mas eu ainda preciso ajustar algumas coisas para fazer algumas substituições que eu não tinha planejado. A gente tinha planejado do Bruninho, que é um jogador que está muito próximo de encontrar espaço dentro da equipe, um jogador que eu gosto muito. Paraíso é um jogador de intensidade, que a gente sabe, de força, que eu conheço muito bem, que nesse momento a gente precisava. E acredito que o Luan, pela experiência, ele precisava ficar. Eu conversei com ele dentro do jogo, conversei com o Bueno. Se eles tivessem pedido para sair, eu realmente trocaria. Mas é algo que a gente ainda vai trabalhar para não fazer uma substituição de qualquer maneira, a gente inventar, sabe? Eu já saio com tudo planejado para o jogo, então não gosto de fazer invenção, mas a gente vai avaliar isso melhor ainda. O Guarani fez um bom trabalho, né? Já estávamos falando sobre isso, a própria preparação em Itu. Houve uma resposta importante de jogadores que precisavam assumir um protagonismo, e foi assim ontem, né? O Matheus Bueno, o goleiro Vladimir, o Luan Dias, Caio Dantas brigou lá na frente, o próprio Diogo Matheus teve a oportunidade e deu uma boa resposta. João Vitor, gostei muito do João Vitor enquanto esteve em campo, entendendo o derby. O João Vitor, que é aqui de Campinas, já teve até uma passagem na Ponte, mas não recebeu tantas oportunidades. E só que aí veio a parte psicológica, né? A parte mental que a gente fala, que o Guarani está sofrendo tanto, e o João Vitor foi expulso e quase que coloca tudo a perder, né? Mas é um primeiro tempo que dá confiança, sim. Ontem, até no final da transmissão, nós comentávamos, né? Eu, Gabi Castro e o Cabela, que nós já falamos de tantos primeiros tempos positivos do Guarani, e até agora isso não se refletiu em termos de campanha, em termos de vitória, em termos de pontuação. Mas eu acho que um primeiro tempo em que o Guarani saiu fortalecido e num derby, né, e os protagonistas realmente apareceram, Luan Dias com gol, Matheus Bueno com jogadas, João Vitor com finalizações e com espírito, né, eu acho que dá para acreditar, né, o Guarani está se distanciando da equipe que escapa hoje do rebaixamento, mas eu acho que dá para acreditar que o Guarani tem possibilidades de reação. Pelo menos eu vejo assim, Fábio Scheibe. Eu não sei você se o Guarani passa essa confiança, mesmo ainda estando defasado, né, em relação aos rivais. A boa notícia também do duelo de ontem, do derby de ontem, foi o renascimento do Luan Dias, né, um jogador tão importante, né, um jogador cerebral ali pro Guarani, e uma boa atuação dele, inclusive com o gol, mas fez mais que isso também. Isso pode ser um ponto de alívio para o torcedor bugrino, porque pode pôr as esperanças no Luan Dias para essa campanha de recuperação também no Campeonato Brasileiro. Me chamou a atenção também ontem no Pintado, ele falou que ele fez meia-culpa, né? Jogou a culpa da expulsão do João Vitor para ele mesmo, porque poderia ter pilhado demais os jogadores do Guarani, pôs um excesso de carga emocional a mais nisso, tanto é que com 1 minuto de jogo o João Vitor já tinha cartão amarelo, né? No entreveiro, no meio campo, com o jogador da Ponte, e isso pode ter prejudicado, mas é com esse espírito que o torcedor quer ver o time, né? Com muita garra, não somente no derby, mas também no restante da temporada. Você sabe o que me incomoda, Fabião, e você tocou num ponto importante que foi crucial, né, pro João Vitor ter tomado o segundo cartão amarelo, foi justamente o primeiro. Né, a primeira advertência, a primeira punição me incomoda muito, principalmente em clássicos desta magnitude, e hoje teremos no Allianz Parque um duelo também entre rivais, e pode perceber, o jogador de futebol ele tem mania de querer ser machão, né? Alguns, que na base da intimidação ele vai conseguir levar vantagem, ele vai conseguir se sobressair, e o lance do João Vitor com o Dodô, com 1, 2 minutos de jogo, foi um negócio tão bobo, um negócio tão tolo, né? Um querendo pegar a bola do outro. Um negócio bobo, desnecessário, até porque, como o derby ele exige demais, é um jogo de imposição, a possibilidade de você tomar um cartão, ela é grande. Então por que queimar largada, por que queimar cartucho, né? Desperdiçar fichas
com 1 minuto de jogo, querendo se impor, querendo ser mais macho que o outro, querendo brigar. Isso não adianta nada. O que vai ganhar um jogo desse tamanho é a qualidade técnica, em primeiro lugar, a transpiração, o comprometimento. Você não vai ganhar na macheza. Muito pelo contrário. Tanto é que o Guarani foi prejudicado. E a Ponte poderia ter sido também, né? Porque o Matheus Silva tem essa característica, o próprio Jé tem essa característica e acabou escapando de uma expulsão. Então, acho que os jogadores de hoje, eles têm que tomar cuidado com essa coisa de querer ser Felipe Melo, sabe? O Felipe Melo já está com mais de 40 anos, mas não adianta. Um jogo grande, um jogo em que os nervos ficam à flor da pele, você vai ganhar com a qualidade, com a frieza, com o emocional, também com a integração, né? com o comprometimento. Agora, ganhar na macheza, você não vai ganhar o jogo, e muito pelo contrário, vai acabar comprometendo, como o João Vitor quase comprometeu, né? Talvez se o Guarani estivesse 11-11, poderia ter vencido o jogo, até porque eu senti um Guarani, já nós vamos falar da Ponte, temos o repórter CBN, mas nós vamos falar da Ponte, mas eu senti um Guarani com fome. Tá certo que a necessidade fez o Guarani sentir essa fome, mas eu senti um Guarani preparado para ganhar o derby. Eu acho que se não fosse a expulsão do João Vitor, o derby poderia ter uma outra história. E aí o Guarani correu riscos com 11-10, favorável à Ponte Preta. A Ponte, se tivesse essa fome, talvez a fome do Guarani, ela teria vencido o clássico campineiro. 11h30, ainda tem um tempinho aqui para o repórter CBN. E é justamente isso que fica a questão agora, né, Carlão? Se o Guarani vai ter essa vontade mesmo nos próximos jogos, porque a gente sabe que o derby é um grande clássico, uma grande partida, é um campeonato à parte, mas o Guarani precisa de pontos no campeonato mesmo, na Série B. Precisa fazer boas atuações jogando contra os outros adversários também que estão nesse Brasileirão da Série B. E o meu principal ponto é esse, na próxima rodada, domingo em casa, tem que mostrar essa mesma vontade, essa mesma gana para a torcida e conseguir os 3 pontos, que é fundamental, né? 8 jogos, o Guarani não vence, 9 jogos agora. 9 jogos, vive um momento complicado e na próxima partida simplesmente é o Sport Recife. 11h30, vamos para o repórter CBN e na volta, torcedor pontepretano, fique atento que nós vamos debater o comportamento da macaca no derby 207. Repórter CBN. Segunda-feira, 1º de julho de 2024. A ex-diretora do braço digital da Americanas, Ana Saicali, chegou hoje ao Brasil depois de se apresentar à justiça em Portugal. Segundo decisão do juiz responsável pelo caso, a executiva não será presa, mas ficará proibida de deixar o Brasil enquanto as investigações sobre as fraudes bilionárias do balanço da rede varejista estiverem em curso. De acordo com o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, Ana Saicali ajudou a criar documentos com saldo fictício para apresentar à auditoria. A Lagoa dos Patos voltou a ultrapassar hoje a cota de inundação de 1,90 m e inundou ruas da cidade gaúcha de Rio Grande. A água avançou sobre as quadras mais próximas. Apesar disso, nenhum morador precisou sair de casa. O nível chegou a 1,96 m de madrugada. De acordo com a medição da Universidade Federal do Rio Grande, o motivo da alta é o vento forte, que represa a água e impede o escoamento para o oceano. Além disso, a Lagoa dos Patos ainda está cheia depois das chuvas recentes. O Brasil deixou o topo do ranking da inflação global com o Plano Real, que completa hoje 30 anos. Entre 1995 e 2024, os preços subiram mais de 590%. O patamar coloca o índice brasileiro na posição 54 entre as 167 localidades pesquisadas no período. Os cálculos levam em conta as projeções globais do FMI para este ano e a estimativa mais recente do Boletim Focus para o IPCA. Entre 1981 e 1994, o Brasil nunca tinha conseguido deixar o top 10 das maiores inflações mundiais.
segundo dados do Fundo Monetário Internacional. As informações foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Apresentação: Carlão de Freitas. Às 36 minutos, um CBN Esportes com toda a repercussão do Derby 207, o empate em 1-1 entre Guarani e Ponte Preta ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e você continua participando conosco através do telefone 99186-9070. Relembrando, na audiência rotativa do rádio, hoje no Arena às 4 da tarde, o sorteio do palpite premiado. Você vai concorrer a um kit churrasco maravilhoso do supermercado Savenhago. Tem picanha, tem linguiça, tem cervejinha. Que coisa maravilhosa! Quem está participando conosco aqui é o Jonathan, da Vila Vitória, em Campinas. O São Paulo encostou e tem um jogo a menos. Tá aí o tricolor Jonathan acreditando no São Paulo. Aqui o André Batista, do Jardim Uruguai. Na minha opinião, não ganhamos ontem, porque o Nelsinho foi covarde. Será? Bom dia, amigos! O derby de São Paulo será muito diferente do derby daqui. Palmeiras está mordido pela derrota cachapante para o Fortaleza. Vai sobrar pro Timão, é o Amarildo Brene, lá de Hortolândia. Agora, Valmirzinho, Fabião e ouvintes CBN, vamos repercutir a Ponte Preta. No segundo tempo teve tudo para vencer o jogo, mas foi uma Ponte Preta sem fome, uma Ponte Preta fleumática, e por isso levou apenas um pontinho para o estádio Moisés Lucarelli. O técnico Nelsinho Batista explicou a postura da macaca no primeiro e no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo, como nós prevíamos, né, um adversário que vinha bastante motivado, era um jogo importante para eles, e nós não quisemos correr mais do que o Guarani, né? Eu acho que nós tínhamos conversado isso, que nós teríamos que ter a inteligência para esperar esse aperto do Guarani, essa euforia de vontade de ganhar, e saber ser inteligente para ficar com a bola e aproveitar os espaços certos.
só que nós fizemos o contrário do que nós tínhamos conversados, né? E nós, realmente, o Guarani foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, tanto é que nós não trocamos ninguém, porque o geral estava mal, né? O geral estava descoordenado. Então, nós ajustamos e o segundo tempo a equipe voltou com mais personalidade, com mais posse de bola e criou algumas oportunidades. Olha, eu acho que a Ponte requer um pouco mais de observação, né? Primeiro, a escalação do Nelsinho ficou muito complicado, né? O trabalho do Nelsinho para montar a Ponte Preta foi prejudicado em virtude das lesões, em virtude dos problemas no hotel, né? Em que o Dudu Vieira sentiu aí problemas estomacais e sequer foi para o estádio Brinco de Ouro. Já tinha o problema do Ramon também, né? E aí o Nelsinho se viu na obrigação de montar uma outra Ponte Preta. Arriscou colocando o Edson na direita. O próprio Nelsinho disse na entrevista coletiva que o Edson trabalhou neste posicionamento. Agora, o que eu questiono é o seguinte: eu não gosto de improvisação. Eu acho que, por pior que seja o reserva, mas ele é da posição. E aí, se eu fosse o Nelsinho, eu não trabalhei na Ponte, não trabalho na Ponte, não acompanhei o dia a dia da Ponte, a preparação da Ponte, até porque não pode. Mas eu iria pelo trivial. Igor Inocêncio na direita, Zé Mário na esquerda. Agora, o Nelsinho trabalha com essa rapaziada. Ele já deixou claro que não sente confiança no Zé Mário. Não que ele tenha falado, ele não expôs esse pensamento. Mas se ele tem o Zé Mário no banco de reservas e ele não colocou no último jogo contra o Ceará, e muito menos no derby, optou por improvisar 2 jogadores, né? Um na direita com o Edson e outro na esquerda com o Igor Inocêncio, significa que ele não confia no Zé Mário. Então eu acho que a diretoria da Ponte já deve se mexer nessa janela e dar um novo rumo aí para o lateral esquerdo que foi contratado junto à Inter de Limeira. Eu teria entrado com o Igor Inocêncio na direita e o Zé Mário na esquerda, mas o Nelsinho trabalha com a equipe e resolveu improvisar. Foi uma Ponte que entendia que o Guarani iria começar pressionando, e isso estava muito claro, né? Nós falávamos isso até no pré-jogo, comentávamos, debatíamos sobre isso. O Guarani iria tomar a iniciativa, até pela necessidade do resultado, até por jogar em casa no Brinco de Ouro, apoiado por quase 10 mil torcedores, então a pressão seria natural. Agora, o que me surpreendeu negativamente foi a passividade da Ponte em meio a essa pressão. Apesar dela ter criado boas oportunidades de marcar o gol, ela merecia ter tomado um placar até mais elástico pela intensidade, pela qualidade, pelo ritmo que o Guarani colocou no jogo. Eu acho que a Ponte se safou de até perder o jogo na primeira etapa em virtude desta passividade. Então o que me intriga é o seguinte: se o Nelsinho sabia, se isso foi debatido, que o Guarani iria entrar para atropelar, por que a Ponte não se preparou realmente para encarar o Guarani como deveria ter encarado nos primeiros minutos e correr o risco de tomar um placar mais elástico e não ter como reagir no segundo tempo? Então isso me intrigou. Essa postura passiva me deixou surpreso negativamente, Fábio Scheibe. Além disso também, né, Carlão, essa postura passiva também, e num derby não se pode faltar atenção de tomar um gol quando você tem um escanteio a seu favor e num contra-ataque é o time adversário marcar um gol, você tudo exposto, né, você tentando evidentemente marcar o gol, mas ficar exposto na zaga. O contra-ataque fulminante do Guarani resultou no primeiro gol da partida. A Ponte Preta poderia ter saído com uma desvantagem maior realmente no primeiro tempo, apesar de na reta final do primeiro tempo a Ponte ter se encontrado um pouco e ter feito até ter chegado algumas vezes com perigo à meta do Vladimir. É evidente que os desfalques prejudicaram bastante a Ponte Preta também, né? Principalmente no segundo tempo, quando a Ponte Preta poderia ter feito algo diferente, principalmente no ataque para tentar a vitória, mas somente Matheus Regis, né, de jogador mais consistente, o Nelsinho tinha para essa parte ofensiva. A Ponte Preta acabou gostando do 1-1, ficou nesse empate, mas ontem ficou claro que poderia ter sido melhor para ela se tivesse um pouquinho mais de vontade, né, podemos dizer assim. O que me deixa assim intrigado, mas aí é com relação às duas equipes, né? É claro que a rivalidade no derby ela é muito grande,
Tudo bem que as equipes elas não têm um tamanho de Corinthians, de Palmeiras, de Internacional e Grêmio, mas é uma rivalidade fora do comum o que acontece aqui em Campinas. Então, em virtude desta rivalidade, aí eu coloco as duas equipes. Existe o medo de perder. Em primeiro lugar, é o medo de perder. A gente não pode perder, né? Então, não perdendo, independente da situação no campeonato, sai todo mundo aliviado. Porque o que eu vi no segundo tempo ontem foi uma Ponte passiva, sem fome e sem entender que ela tinha a chance da vitória nas mãos, né? Por enfrentar um Guarani naquele momento do segundo tempo instável psicologicamente, né? Um Guarani com um jogador a menos, e a Ponte levou o jogo, né? Talvez com medo até de se expor e tomar um contragolpe, quase toma, né? No lance do Lucas Paraíso, o Guarani já estava com um a menos. Então essa coisa do medo de perder derby acaba atrapalhando tanto o Guarani como a Ponte. Tanto é que na reta final, o torcedor do Guarani, vamos! E os jogadores do Guarani fazendo a famosa cera, porque com um a menos eles percebiam que o empate estava bom, né? Principalmente se levarmos em conta a rivalidade, deixando um pouco a situação do campeonato de lado. Mas realmente Tanto eu acho. né, cara? Oi, pode falar. Não, tanto é que, pelo lado da Ponte Preta, a gente lembra de uma oportunidade apenas, aquele chute do Igor Inocêncio, que o Vladimir espalma, quase sobra para o Gé na pequena área, mas fora isso, a Ponte não chegou com uma forma mais forte, assim, tentando o gol do Guarani, né? Com o jogador a mais durante grande parte do segundo tempo, deveria ter sufocado mais o Guarani, mas ficou na mesmice ali, né? 1-1 ficou de bom tamanho para a Ponte. Entende-se também o respeito ao adversário, esse medo de perder. O time da Ponte ainda não é confiável, né? Porque mesmo com um a mais é um time que não passa ao torcedor uma credibilidade, principalmente jogando longe do estádio Moisés Lucarelli. Então eu acho que a tônica do segundo tempo, e aí vai o recado para os dois, né? O Guarani com razão, porque estava com um a menos, mas me pareceu satisfeito com o empate no final da partida, pelas circunstâncias do jogo. Mas fica o recado, ou fica o lema, né? No derby é proibido perder. Então, não perdendo, eu acho que todo mundo sai satisfeito, infelizmente. Né? Ontem a Ponte mostrou que faltou fome, faltou ambição para vencer o jogo. E, aliás, numa pergunta super inteligente da nossa astuta Adriana Almeida, ela perguntou para o técnico Nelsinho Batista sobre essa diferença numérica, e se não ficou um gostinho amargo para a Ponte Preta levar apenas um pontinho para o estádio Moisés Lucarelli. Eu acho que nós buscamos, né, com um homem a mais, nós buscamos, mas conscientemente. Nós não saímos porque nós temos um homem a mais, nós temos que sair todo mundo para frente para fazer o gol e tomar um contra-ataque como nós tomamos no primeiro gol do Guarani. Então, nós fizemos consciente. Eu acho que no segundo tempo também nós tivemos lances importantes, tivemos defesas do Vladimir também importante. Quer dizer, então a Ponte ela não ficou omissa, ela não poderia deixar o espaço que nós deixamos no primeiro tempo. Então, conscientemente e até eu considero inteligentemente, nós ficamos com a bola e procurando os espaços com a posse de bola. Ele justificou, né? E eu estou vendo até uma opinião do JP de Moraes e que também tem a ver sim, viu, JP? Ele disse, na opinião dele, JP é bugrino, ele coloca aqui que na opinião dele, se a Ponte fosse para cima, perdia o jogo. Que vai mais ou menos ao encontro do que eu estou falando, que a Ponte também não é um time confiável, né? Então talvez o Nelsinho falou assim, vamos agrupar aqui no meio campo, a gente toca e vamos esperar uma oportunidade na bola aérea, numa escapulida para tentar vencer o jogo. Mas vamos cozinhar, vamos levar o jogo à nossa maneira, que pelo menos um empatezinho fora de casa, a Ponte não perde o derby e segue aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas realmente ficou um gostinho. Acho que pro torcedor ponte-pretano ficou um gostinho assim de que poderia ter vencido o jogo. E para o Guarani, um primeiro tempo importante, que dá ingredientes positivos para uma eventual reação do Guarani nas próximas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E não é nem o puxão de orelha, né? A instabilidade emocional que está latente, né? Está aos nossos olhos aí. O Guarani, qualquer problema na partida, ele desmonta, ele desmorona.
Fabião foi pontual, ele citou, nós falamos de um domínio do Guarani no primeiro tempo, e esse domínio realmente aconteceu, só que a partir dos 35, 40 minutos, a Ponte ficou com a bola e criou oportunidades, né? Num cabeceio do Castro, se eu não me engano, que o Douglas Bacelar tirou em cima da linha, Vladimir fez grande defesa também. Então, já na reta final do primeiro tempo, o Guarani já deu sinais de instabilidade. E aí a Ponte volta bem para a segunda etapa, empata o jogo, o João Vitor é expulso, só que aí, ao invés da Ponte permanecer num ritmo intenso para tentar vencer o jogo, ela acalmou e levou o jogo à maneira que era interessante para ela, a maneira que era conveniente, e ficou de bom tamanho o empate, né? Um empate vitorioso para o Guarani no primeiro tempo, o Guarani saiu com a vantagem, a Ponte terminou o jogo com a vitória, né, entre aspas, no segundo tempo, um derby verde e branco nos primeiros 45 minutos e um derby preto e branco na reta final, mas ficou realmente um gostinho de quero mais. Fábio Chaib, para fechar o assunto derby, para a gente dar uma passada lá na capital paulista, Guarani agora busca a recuperação diante do Sport Recife, que está meio capenga na Série B do Campeonato Brasileiro, e a Ponte já na sexta-feira vai lá para Santa Catarina buscar, não vou dizer a recuperação, né, porque não podemos dizer que a Ponte perdeu o jogo, mas buscar aí algo importante lá no sul do país contra o Brusque, Fábio Chaib. Buscar realmente a primeira vitória como visitante na competição, né? A Ponte que tem jogado tão bem no Moisés Lucarelli e não conseguiu até agora essa primeira vitória fora de casa. Vai ter essa oportunidade na sexta-feira contra o Brusque. A partida vai ser em Itajaí, né? Não é na casa do Brusque, está passando por reformas o estádio do Brusque. O Brusque está utilizando o estádio fora da cidade de origem. Isso acaba sendo até um fator bom para a Ponte Preta, já que o estádio não vai estar tão cheio, a Ponte podendo sair de Santa Catarina com esses 3 pontos tão desejados fora de casa. E o Guarani tem que manter essa postura, um jogo dificílimo contra o Sport, o time que briga lá em cima na parte de cima da tabela. O Guarani tentando voltar ao trilho das vitórias, né, que pode dar confiança para o restante da temporada. O Guarani numa situação difícil, está a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, pode até aumentar hoje, caso a Chapecoense vença o Santos, mas o Guarani tem que pensar jogo a jogo e buscando esse caminho de triunfos novamente, né, Carlão? Tá certo, Fábio Chaib, 11 horas e 50 minutos, nós temos um intervalinho, né, Valmerzinho? Antes do intervalo, eu chamo a atenção para você, ouvinte, às 4 da tarde, faremos o sorteio premiado do derby, quem palpitou 1-1, quem muretou levou vantagem, hein? Que coisa, quem palpitou 1-1 vai participar do sorteio, concorrendo aí a um kit churrasco do Supermercado Savenhago, picanha, linguiça, cervejinha, que coisa maravilhosa. Então, às 4 da tarde, Eliel Almeida, Carlão de Freitas, Fábio Chaib, William Cabelo, Rafael Pio, faremos o sorteio do palpite premiado do Supermercado Savenhago, 11 horas e 51 minutos, e na volta, tudo sobre o derby paulistano e também o jogo do Santos contra a Chapecoense e a vitória do São Paulo sobre o Bahia no Brasileirão. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Onze horas 52 minutos, derby de cá, derby de lá. E em São Paulo hoje, Fábio Chaib, às 8 da noite, o Palmeiras, que vinha embalado, sofreu um revés lá em Fortaleza, 3-0, precisa da recuperação para continuar perseguindo aí os líderes do Brasileirão.
E o Corinthians, neste momento de caldeirão efervescente, né? Invasão no Parque São Jorge, problemas políticos e dentro de campo a equipe é a penúltima colocada do Brasileirão, Fábio Scheib. Pelo lado corintiano, nada melhor que uma vitória num clássico para voltar a confiança, voltar a paz, né? Tentar um pouco da paz ainda no Corinthians, apesar desses problemas extra-campo. O Corinthians que pode ter mudanças na partida desta noite. Gustavo Henrique, que ficou fora na última partida, pode reassumir o lugar na zaga ao lado do Kaká, no lugar do Caetano. E o Gustavo Mosquito também tem possibilidade de entrar no meio-campo no lugar do Igor Coronado e até mesmo o Pedro Raul, que fez uma boa partida contra o Cuiabá, pegar a vaga do Wesley, que caiu de produção nos últimos jogos. O Corinthians tem apenas uma vitória em 12 jogos, não vence há 8 rodadas, e agora, depois da vitória do Grêmio sobre o Fluminense, se encontra, como você disse, na vice-lanterna da competição, e está ficando complicada a situação. Pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras vinha de 5 vitórias consecutivas, né? Acabou perdendo de uma forma categórica para o Fortaleza na semana passada, uma derrota por 3-0, e o Palmeiras tenta reencontrar o caminho das vitórias realmente nesse derby, para voltar à vice-liderança do Brasileirão, já que Bahia e Botafogo tropeçaram, o Palmeiras tem essa possibilidade de voltar a figurar no segundo lugar da competição. Não vai ter o Aníbal Moreno, nem o Rony, que estão suspensos. O Abel Ferreira deve escolher o Fabinho, volante criado na base palmeirense, no lugar do Aníbal, e na frente o Flaco Lopes. Murilo ainda é um problema, é uma dúvida, até a hora da partida vai ser uma dúvida para o Abel Ferreira. Caso não conte com o zagueiro, ele pode improvisar o Marcos Rocha na zaga, ou até mesmo por uma dupla bem jovem, né? O Naves, que já está jogando há algum tempo, e o zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, para compor essa zaga do Palmeiras. Promete ser um duelo muito quente também, apesar do frio em São Paulo, promete ser um duelo quente, Palmeiras e Corinthians precisando dessa vitória, né, Carlão? É verdade, 11 horas e 55 minutos, a diferença é grande, né? A diferença técnica é grande, é abissal, diria, neste momento, até pelo clima. Jogo no Allianz Parque, apesar de ser um clássico, apesar de as coisas em derbys elas ficam iguais, mas não sei, eu acho pouco provável que o Corinthians consiga algo positivo neste jogo. Porém, tem o jogo e de repente pode acontecer uma surpresa, mas eu acho hoje a diferença entre Corinthians e Palmeiras gigantesca. 11 horas e 55 minutos. Valmirzinho Bortoleto, nós temos aí um boletim olímpico, né? Restando aí menos de um mês para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. CBN, a caminho dos Jogos Olímpicos. Foi um domingo importante para consolidar favoritos em 2 disputas dos Jogos Olímpicos de Paris. No voleibol masculino, a seleção da França venceu o Japão por 3-1 e conquistou o título da Liga das Nações, o principal torneio do primeiro semestre deste ano. Os franceses são os atuais campeões olímpicos e vão jogar em casa, o que aumenta consideravelmente as expectativas locais por uma medalha de ouro. Já no atletismo, a americana Sydney McLaughlin-Levron simplesmente quebrou o recorde mundial dos 400 metros com barreiras na seletiva dos Estados Unidos para definir a equipe que vai representar o país no atletismo. O tempo de 50 segundos e 65 centésimos baixou em 3 centésimos o recorde anterior, que já era da própria Sydney. A corredora de 24 anos chega a Paris como atual campeã olímpica e mundial dos 400 metros com barreiras. E deu na seletiva deste domingo um recado claro para mostrar que chegará em alta para confirmar a sua condição de favorita. O esporte norte-americano, aliás, impõe as seletivas olímpicas até mesmo para suas principais estrelas. Na ginástica artística, até o mito Simone Biles precisou ir à luta neste domingo para assegurar a vaga em Paris. Ela venceu a prova individual geral e estará na França para tentar ampliar o seu quadro particular de medalhas, que já tem 4 ouros, 1 prata e 2 bronzes. De São Paulo, Leonardo Dai. Boa, Léo! Boa, Léo! 11 horas e 57 minutos.
Fábio Chaib, a gente não repercutiu a vitória do São Paulo sobre o Bahia, o encontro, né? Rogério Ceni com o Tricolor no estádio do Morumbis, e o São Paulo fez prevalecer, né, a qualidade ontem, né, a melhor qualidade, e jogando dentro do seu estádio. Fábio Chaib. Uma vitória com a autoridade do São Paulo, que teve um começo de jogo complicado, o Bahia atacando algumas vezes, o São Paulo também, mas em 2 minutos o São Paulo conseguiu praticamente liquidar a partida com um belo gol do Caleri e depois um outro gol do Ferreirinha, um belo gol no contra-ataque. Em 2 minutos, São Paulo saiu para o intervalo com 2-0. O Bahia tentou uma reação no início do segundo tempo, marcou o gol, mas depois Luciano marcou um. E o Caleri tinha marcado um golaço, mas por poucos centímetros acabou impedido, estava impedimento por poucos centímetros. O resultado final foi 3-1 São Paulo. O São Paulo encosta na parte de cima outra vez e pode sonhar com algo mais no campeonato depois de uma bela atuação contra um dos times que está desapontando também na competição. O Bahia fazendo uma boa competição. É verdade, Fabião. 11h59. Vamos aos outros resultados do Campeonato Brasileiro. O Vasco empatou com o Botafogo em 1-1 no sábado. O Cuiabá empatou com o Red Bull Bragantino 1-1 também no sábado. E ontem o Atlético Mineiro tropeçou, patinou diante do Atlético Goianiense jogando lá na Arena. O Grêmio, enfim, venceu no duelo do desespero contra o Fluminense 1-0. O Fortaleza derrotou o Juventude por 2-1. Ontem o Atlético Paranaense conquistou uma vitória importante sobre o Vitória lá em Salvador. O Flamengo manteve a liderança, vencendo o Cruzeiro por 2-1. E o Criciúma no Heriberto Rios se empatou com o Internacional em 1-1. Campeonato Brasileiro, vamos para o G6. Flamengo é o primeiro com 27, Botafogo é o segundo com 24, Bahia é o terceiro com 24, o Palmeiras é o quarto com 23, podendo chegar à vice-liderança em caso de vitória hoje sobre o Corinthians. Atlético Paranaense é o quinto com 22, o São Paulo é o sexto com 21, é o G6. E o Z4, Atlético Goianiense é o 17º com 11 pontos, o Grêmio é o antepenúltimo com 10, Corinthians é o penúltimo com 9, podendo chegar a 12 e sair da zona do rebaixamento se vencer o Palmeiras hoje, e o Fluminense é o lanterna com 20 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Que horas é o embarque para a capital paulista, Fábio Chaib? Eu já estou aqui, viu, Carlão? Você falou que eu estava no Principado de Itu logo no início, mas eu estou aqui em Perdizes já. Que coisa, aqui fazendo o programa aqui do escritório do meu tio aqui, acompanhando bastante. Logo mais estaremos para acompanhar esse grande derby, 8 horas da noite no Allianz Parque. Tá certo, Fábio Chaib, até às 4 no Arena com o sorteio do palpite premiado, hein? Você não pode perder. Quem muretou, quem colocou 1-1, vai participar do sorteio do Kit Churras. Você não pode perder às 4 da tarde. Até lá. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas.